Irmãos, alegria poder estar aqui gravando esse vídeo e comentar a lição com vocês hoje da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando agora sobre a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. A revista é essa aqui, todos os nossos irmãos, ou a maioria, tem. E hoje estou fazendo essa gravação aqui de casa, os irmãos podem ver aqui ao fundo. Nós estamos já com o cenário montado, nós iremos fazer uma live amanhã às 16 horas e tentar levar uma mensagem para as nossas crianças. Então, uma live Kids, tá bom? Então, vocês que estão aí nos assistindo, irmãos e irmãs, não esqueça amanhã. Na verdade, não sei se esse vídeo vai chegar para vocês no domingo, então se for domingo é hoje, tá bom? É que eu estou gravando aqui no sábado, então seria amanhã. Se o vídeo chegar no domingo, dia 25 ou 26, né? Hoje é 25, amanhã é 26, aí sim é o dia da live, no domingo à tarde, às 16 horas. Então, vai ser enviado o link, os irmãos ajudem para que as crianças possam participar. Vai estar conosco aqui a tia Silza, ela é uma das líderes das crianças e trabalha junto ao departamento infantil aqui da nossa igreja em Hortolândia, tá bom? Vai ter os bonecões aqui, as crianças vão gostar, ajude a divulgar. Hoje a quarta lição, para quem está acompanhando, e o tema dela é a iluminação espiritual do crente. Se vocês observaram, até agora nós não saímos ainda do capítulo 1. E hoje essa lição encerra o capítulo 1. Então, para ver que existe muito assunto, muita riqueza, num único capítulo da carta que Paulo escreveu aos irmãos de Éfeso. Então, caso você não tenha a Bíblia, a revista, você pode abrir a Bíblia, e eu gostaria de fazer uma leitura aqui com vocês. Vou aproveitar a Bíblia e fazer essa leitura. São os últimos versículos desse primeiro capítulo. Então, Efésios capítulo 1, nós vamos ler a partir do verso 15, e Paulo deixa registrado o seguinte: Por isso também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Peço que ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Esse é o texto final do primeiro capítulo que Paulo escreve aos Éfesos, e o texto áureo é especificamente o capítulo 1, verso 17, que nós lemos aqui, né? Para que Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Verdade prática, a vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferida aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. Nós já vimos aqui nesse estudo, durante já praticamente um mês, né,
Hoje é a quarta lição, então se completa um mês de estudos dessa lição. Vimos por que Paulo escreveu, onde estava Paulo, qual é o contexto dessa carta. Vimos sobre a questão da salvação. E hoje, basicamente, o que nós vamos falar nessa lição de hoje é a oração que Paulo faz a respeito ou em favor dos crentes. Primeiro dos crentes da cidade de Éfeso. Mas essa carta, como ela é uma carta que Deus inspirou para que durante toda a história pudesse ser lida e trazer ensinamentos, então Paulo estava orando também para nós hoje, no século 21. Ele começa dizendo aqui no verso 15, e esse é o primeiro ponto da lição. Eu só quero fazer um comentário aqui. Nós vamos fazer algumas leituras, sim, da revista, mas um comentário geral a respeito, tá bom? Ele começa dizendo no verso 15, por isso também eu. Então Paulo está continuando um assunto que ele já vem tratando antes de começar nesse versículo 15 aqui que a Bíblia nos traz. E o que ele está tratando é justamente a respeito da salvação. Paulo nos dá um resumo aqui, ele até fala sobre este assunto. Se os irmãos observar no capítulo 3, Paulo diz assim, se é que vocês ouviram falar, no versículo 2, né? Capítulo 3, versículo 2, se é que vocês ouviram falar a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada em favor de vocês, pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente. Então Paulo no capítulo 3 diz que ele mesmo falou, olha, eu fiz um resumo da revelação a respeito do mistério da salvação, e eu deixei registrado há pouco. Então Paulo está mostrando que nos capítulos anteriores ele fez um resumo a respeito da salvação. E a salvação que ele traz aqui, se os irmãos lembram, observaram aqui nas primeiras lições, é uma salvação que começa antes da fundação do mundo. Deus projetou, Deus executou por meio do Filho, e Deus garantiu ela por meio do Espírito Santo. Então a salvação ela é totalmente uma provisão de Deus para a humanidade. Então o capítulo 1 vai trazer isso. Paulo está falando desse respeito quando ele começa aqui no versículo 15 do capítulo 1, dizer assim, por isso também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor. Então por isso que, depois da tão grande revelação de Paulo a respeito da salvação, dizendo que tudo isso era um plano de Deus, o desejo de Paulo agora é que os cristãos entendam isso, porque uma vez que nós entendamos aquilo que Deus nos revelou, e especificamente aqui podemos falar a salvação que Deus planejou para nós, se esse conhecimento ele vier descortinado na nossa mente, se a gente tiver cada dia mais uma compreensão melhor a respeito da salvação, qual foi o projeto de Deus, como que Deus trabalhou para que isso acontecesse, nós ficaremos tão gratos a Deus que nada vai nos tirar da presença dele. Nada, nem a tribulação, nem o passado, nem o presente, a angústia, nada. Paulo pôde nos dizer isso também em outro texto, nada nos separará do amor de Cristo. Não existe nada. Mas se essa revelação da salvação não for descortinada na nossa mente, no nosso entendimento, então corremos o risco de não compreender e, não entendendo, deixar de desfrutar dessas bênçãos da salvação. Às vezes o pior ainda é não dar atenção, muitas vezes ignorar o plano de Deus, endurecer o coração para essas verdades e acabar deixando a fé. Então a oração de Paulo aqui, e os irmãos vão ver que é uma oração que ele faz aqui em favor dos crentes, é para que isso possa ser iluminado, né? E é o tema da lição, a iluminação espiritual do crente. Porque se essa revelação ela estiver clara na nossa mente, irmãos, nada pode nos tirar da presença de Cristo, nada. A nossa fé vai sendo acrescida a cada dia, nossa fé vai sendo acrescentada. Então esse é o tópico, o assunto da lição de hoje.
E aí quando Paulo começa a orar, e esse é o primeiro ponto da lição, que ele traz aqui a esperança da vocação e as riquezas da glória. Basicamente, o comentarista da lição ele vai falar sobre os pedidos da oração que Paulo faz em favor dos irmãos da cidade de Éfeso. Percebe comigo, se você tiver com a Bíblia aberta, no capítulo 17, nessa versão aqui ela traz mais claro essa questão da oração. Paulo diz assim no versículo 17: Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. É um pedido que Paulo está fazendo em uma oração a Deus em favor dos crentes. Olha o verso 18. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês. É um pedido na oração de Paulo. Importante ressaltar aqui também, irmãos, que está vendo esse vídeo aqui, que Paulo está fazendo essa oração e ele não pede nada em favor dele. Isso nos mostra a tamanha maturidade que Paulo tinha em relação à sua fé, porque ele não pede nada em favor dele. Deus descortinou para ele e fala que subiu até o terceiro céu, e agora a oração dele é uma oração desprovida de qualquer interesse próprio. A vontade dele é que nós, os que iríamos ter acesso à sua mensagem, também tivesse a iluminação que ele teve. E é possível, se nós buscarmos a Deus, Deus se revelará também a nós. Então isso, mais uma vez aqui, o processo da salvação ele é contínuo. Nós recebemos a nossa salvação num tempo passado, essa salvação ela é completa, porém ela deve ser exercitada. E quanto mais buscamos a Deus, a Bíblia diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. E também diz que aquele que se aproxima dele, Deus se revela. A vontade de Deus é se manifestar a nós, é revelar o seu poder, a sua vontade. Mas ele vai fazer isso para quem deseja conhecer. E essa busca ela tem que ser contínua da parte do cristão. Então Paulo está orando, olha, peço que Deus ilumine, peço que Ele ilumine o coração de vocês. Ele vai fazendo esses pedidos a Deus como uma forma de oração, e é uma oração que não busca um conhecimento próprio, pois ele sabe que uma vez que a igreja está iluminada sobre esse conhecimento da salvação, quem vai ser glorificado é Deus. A adoração, ela é uma adoração que Deus estabeleceu na sua palavra. Então, como adorar a Deus? Conhecendo a palavra. Às vezes a gente acha que a adoração, Deus salva alguém para que essa pessoa possa ser salva simplesmente, mas existe muito mais além disso. Tudo que Paulo fala a respeito da salvação aqui no início desse capítulo, ele diz que é para a glória de Deus. Então, Deus salva o ser humano para a sua glória. Se nós entendermos isso, nós seremos muito gratos a Deus. E como consequência dessa glorificação, autoglorificação de Deus por meio da salvação do ser humano, o próprio ser humano recebe de Deus o privilégio de passar a eternidade com Ele. Então são bênçãos que Paulo vai chamar aqui de riquezas que nós recebemos da parte de Deus. Então nós precisamos entender que a salvação ela é um dom de Deus e que uma vez que nós a recebemos, nós devemos tratar isso como se fosse o maior dos privilegiados. Isso porque Deus nos alcançou com a sua mensagem, Deus nos deu a oportunidade de poder fazer parte, ser participantes dessa salvação. Então ele vai seguindo aqui nesse caminho. E ele vai dizer aqui que através dessa oração, Paulo vai pedir para que nós possamos entender essas riquezas. O comentarista, ele põe aqui, e eu marquei aqui, quero ler com vocês, no terceiro item desse primeiro tópico aqui, ele diz, na oração, o apóstolo Paulo pede para que os crentes entendessem as riquezas da glória da sua herança. Herança é algo que alguém recebe. Talvez o que tem direito à herança, ele nunca fez nada para merecer aquela herança.
ele simplesmente é filho, ou em alguns casos tem o testamento, né? Ele está com o nome ali no testamento de alguém que tinha alguma coisa e ele é participante de uma herança. Então, muitas vezes a herança é algo que nós recebemos sem nem mesmo, podemos pôr assim, sem mesmo merecer, porque não trabalhamos para isso, não fizemos nenhum esforço para receber, mas Paulo entende que existe uma herança e que os crentes podem receber essa herança. Ele fala isso nos versículos 18. Então, o comentarista põe aqui, os crentes, para que os crentes entendessem as riquezas da glória da sua herança. A expressão herança enfatiza o que Deus deu aos eleitos. Já o termo riqueza refere-se às maravilhosas bênçãos que acompanham o plano da salvação. E que bênçãos são essas? Que nós recebemos, como ele fala aqui, acompanha, né? Indiretamente ou diretamente recebemos porque temos agora esta herança. É o perdão dos nossos pecados, porque o perdão somente Deus pode nos trazer. Sem Deus não há perdão. O ser humano ele vai viver uma vida inteira de peso emocional, vai viver uma vida muitas vezes depressiva, porque não há o verdadeiro perdão de Deus para a sua vida. Não há um verdadeiro perdão que somente Deus pode trazer. Então isso é a riqueza concernente ou subsequente à salvação que nós recebemos de Deus, e sempre lembrando, irmãos, não podemos deixar de focar que isto tudo é para a glória de Deus. Deus fez tudo para a sua glória. Então ele põe aqui, que é o perdão dos pecados, a adoção de filhos, bênçãos que serão desfrutadas no porvir. Então, nós devemos ter sempre em mente, irmãos, que podemos até desfrutar de uma vida tranquila aqui na terra, mas o nosso foco jamais deve ficar aqui. Se nós colocarmos o nosso coração nas coisas terrenais aqui, nas coisas presentes, nós vamos esquecer daquilo que Deus reservou para nós na eternidade. E a eternidade é algo que Deus planejou para os cristãos. E para que nós possamos desfrutar disso, eu preciso estar em Cristo. Nós temos o selo da nossa salvação, que é o Espírito Santo. Ele é a garantia da nossa salvação. Então, Paulo está orando para que os crentes entendam isso. Essa lição ela vem nos trazer esse foco, para que nós possamos entender qual é a consequência daquilo que Paulo começa dizendo no primeiro capítulo até o versículo 14. Aí no versículo 15 ele está dizendo, olha, depois que eu expus tudo isso aqui, agora eu quero orar para que Deus faça com que vocês entendam o que eu falei, para que vocês possam desfrutar dessas riquezas, dessas bênçãos. E agora no segundo tópico da lição, ele diz aqui sobre a sobreexcelente grandeza e força do poder divino. Nesse ponto aqui ele destaca que Deus prometeu, que nós acabamos de falar, mas essa promessa não seria suficiente se não houvesse alguém que tivesse poder para executar, para colocar isso em ação. Então o comentarista linka o primeiro ponto com o segundo agora, dizendo que quem prometeu, e agora Paulo orou, e agora nesta oração, na continuação desse capítulo, Paulo vai mostrar que quem prometeu tem poder para fazer cumprir aquilo que prometeu. E ele vai usar alguns exemplos, né? Então, no primeiro ponto ele diz aí a sobreexcelência, a grandeza do seu poder. O apóstolo orou para que os salvos pudessem entender a sobreexcelente grandeza do poder de Deus. E o termo que ele usa ali, Paulo, o comentarista põe aqui, o original do grego, que é traduzido sobreexcelente, é traduzido pelo grego de uperbalô, que na forma adjetivada significa extraordinário. É um poder que não é um poder comum. Quando a gente fala em extraordinário, a gente está falando de alguma coisa que não é da ordem comum, né? Então, uma reunião ordinária é uma reunião planejada, comum, mas uma reunião extraordinária é uma reunião que não foi projetada e que está além da ordem normal, é extraordinária. Então, nós temos a ideia de poder.
O que o comentarista, ou o que Paulo quis, na verdade, o que Paulo deixou registrado ali, esse termo no grego, é um poder extraordinário, é uma grandeza extraordinária, e essa grandeza ela é capaz de executar aquilo que prometeu, aquilo que está prometido a respeito dos crentes, né, dos fiéis. O poder que ele usa ali, a palavra é dunamis, que é poder, é uma força fora de medida. Então é fora daquilo que tudo que conhecemos. Então ele está falando de poder, de grandeza, tudo fora do comum daquilo que nós conhecemos. Paulo está usando esse termo nesse capítulo para mostrar que Deus pode sim cumprir aquilo que prometeu, porque Ele tem poder além da medida, Ele tem poder além daquilo que conhecemos. Até um exemplo que ele vai usar aqui na lição é sobre a questão da ressurreição. E Paulo até diz, até em outros capítulos, né, como em Coríntios também, qual é a certeza de que os crentes ressuscitarão um dia? Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão. Qual é a garantia? A garantia é que Cristo ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, a nossa fé, a nossa esperança é vã. Mas ele está mostrando, olha, o Deus que prometeu que Cristo assentaria. Quero até ler um Salmo 110, existe uma promessa que foi cumprida aqui, e o comentarista até cita ela aí. O Salmo 110 diz assim, disse o Senhor ao meu Senhor, sente-se à minha direita até que eu ponha os seus inimigos por estrado de seus pés. É uma promessa feita no Antigo Testamento. Eu estou lendo aqui Salmos 110. É uma promessa a respeito de Cristo. Cristo não havia vindo ainda a este mundo, mas ele veio, nasceu de uma mulher, viveu como um homem normal, como um homem comum, morreu e ressuscitou. E essa promessa aqui do Salmo 110, que Deus colocaria ele à sua destra, sentado, acontece no momento da sua ressurreição. Cristo é assunto ao céu. Atos dos Apóstolos nos mostra que isso aconteceu. Então, qual é a garantia de que Deus tem poder para fazer isso também conosco, os cristãos? É que Ele já fez com seu Filho. Então, Ele está dando o exemplo, o modelo, isso para acalmar os nossos corações, de que isso vai acontecer, que Ele tem poder para fazer, nos exaltar também, como exaltou a Cristo. Então, nesse segundo ponto, ele vai mostrar, o comentarista nos leva a entender, que quem prometeu tem poder para cumprir. E o que ele usa, os termos que ele vai usar são termos extraordinários, né? Então é força extraordinária, fora do ordinal ou do comum. A grandeza dele, o seu conhecimento também é extraordinário, é uma grandeza, um conhecimento também extra comum. E o comentarista, ele termina aqui nesse primeiro ponto dizendo assim, logo a repetição desses termos indica que apenas o maior de todos os poderes é capaz de realizar a transformação e a salvação do homem. Não haveria quem pudesse resolver o problema do homem, apenas o maior de todos os poderes. E Paulo vai dizer no finalzinho do capítulo 1 da carta que ele escreve aqui, que nós já lemos ele inclusive, o versículo 22, ele diz assim, e sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. Deus pegou todas as coisas, no presente, no passado, no futuro, seja poderes visíveis ou invisíveis, tudo isso sujeitou debaixo de Cristo. E aí Paulo continua dizendo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, e a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Olha o privilégio que nós temos, irmãos. Paulo está dizendo aqui, como uma revelação divina, que Deus coloca Jesus como cabeça da igreja. Diz que nós somos o corpo de Cristo. Se esse poder que Deus sujeitou a Cristo se esse poder
que foi sujeito, né? Tudo isso foi sujeito a Cristo. E agora nós somos participantes da essência de Cristo, porque nós somos o corpo de Cristo. Logo, todos esses poderes também estão sujeitos à igreja. Se nós somos o corpo de Cristo, e se Deus sujeitou todas estas coisas debaixo dos pés de Cristo, logo, nós que somos igreja também estamos acima desses poderes. É por isso que Paulo diz que Deus nos fez assentar nas regiões celestiais. Hoje você pode viver uma vida de paz. Alguém dizer que um cristão pode estar endemoniado é antibíblico. Por quê? Porque você está acima desses poderes. Você não está mais sujeito a esses poderes, uma vez que você está em Cristo. Se a vida de Cristo está em você, você está acima de todos esses poderes e potestades. Então percebe a grandeza da igreja, o que foi reservado para a igreja. Nós estamos acima de tudo isso, mas muitas vezes nós estamos somente olhando com os olhos humanos, olhando o defeito de um, olhando o defeito de outro. Mas Deus reservou coisas para a igreja que os olhos não viu, que os ouvidos não ouviu, que os olhos não viu, o ouvido não ouviu, não chegou à mente humana. São aquilo que Deus reservou para aqueles que o amam. Você tem esse privilégio, é por isso que Paulo está orando. Eu estou orando para que a revelação desse mistério, que é a salvação, seja descortinada na vida dos crentes, dos cristãos, daqueles que aceitaram a Cristo. Então diz aqui, e sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo. E diz que a igreja, ela é a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Olha outro privilégio que Paulo está dizendo aqui, que você, eu como igreja, nós somos a plenitude de Cristo. Você, é como se, consegue entender esse termo? É como se Cristo precisasse, Cristo, não vou dizer precisasse porque ele não precisa, mas a plenitude, aquilo que completa Cristo é a igreja. Sem a igreja, nesse contexto, não dizendo que Cristo precisa de alguma coisa porque Ele é Deus, mas nós temos esse privilégio de de completar essa essência de Cristo. Você que é cristão, igreja, você é privilegiado por isso. A salvação te dá esta oportunidade. Então, percebe como que Deus vai olhar para você como igreja. Se você é corpo de Cristo, Deus vai cuidar de você de modo especial. E Paulo quer que a igreja entenda isso, e está orando para que isso aconteça, para que nós possamos abrir o entendimento, mas isso é só pelo poder de Deus. A mente humana não pode compreender isso. Então, no segundo ponto aqui, o comentarista vai nos levar a entender que Deus tem poder para executar o que prometeu. Ele pode, no finalzinho desse ponto, ele diz assim, desse tópico, ou desse segundo item aqui, ele diz assim, para aprofundar essa impressionante descrição, Paulo apresenta 3 exemplos irrefutáveis da força desse poder. Que exemplo que ele nos dá? Que a ressurreição de Cristo, então se Deus ressuscitou a Cristo, pode nos ressuscitar. A sua ascensão à direita nos céus, isso é a prova de que Deus também pode nos levar ao céu. Se levou a Cristo, pode nos levar. Se levou cabeça, leva o corpo. Entende essa maravilha? E também a terceira, a sua elevação acima de todo domínio. São 3 impressionantes descrições para que não haja dúvida a respeito de que Deus tem poder para executar o que prometeu. E no último ponto da lição, nosso exemplo de exaltação, ele vai mostrar que nós também, assim como Deus exaltou a Cristo, Ele também vai exaltar o corpo que é a igreja, são os cristãos. Cristo as primícias dos que dormem. Ao ressurgir dentre os mortos, Cristo foi feito as primícias dos que dormem. 1 Coríntios capítulo 15, verso 20 ao 22. Ele diz que o mesmo poder que ressuscitou a Cristo está disponível também para os salvos. E, no segundo ponto, ele diz Cristo elevado à direita de Deus. Paulo reforça o poder de Deus quando da elevação de Cristo ao trono.
pondo à sua direita nos céus. Isso lá em Efésios capítulo 1, versículo 20. Aqui está o foco da ascensão de Cristo em referência à promessa messiânica que nós já lemos lá no Salmo 110. Esse triunfo também está assegurado aos salvos. O que mais, enquanto eu preparava a lição aqui, me veio um texto lá de Apocalipse, irmãos. Olha aqui o que Deus revela a João no capítulo 3, no último versículo do Apocalipse, capítulo 3. Deixa eu localizar ele aqui, para eu não errar. Último versículo do capítulo 3. Se os irmãos lembram, capítulo 2 e 3 de Apocalipse, Paulo está escrevendo às igrejas da Ásia. Então aqui é a última carta, que é a igreja de Laodiceia. E ele diz aqui o que vai acontecer ao vencedor. Ao vencedor darei o direito de se assentar comigo no meu trono, assim como também eu venci, e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, nós temos também uma promessa de estarmos com Deus no céu. E aqui João nos dá uma revelação, irmãos, do que vai acontecer, que ao vencedor, aquele que vencer, for fiel até o fim, aquele que não negar a fé, que vencer todas as coisas, ele irá assentar com Jesus no seu trono. E ele diz, Jesus revelando a João, diz assim: assim como eu também venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Cristo é o modelo, é o exemplo da nossa exaltação. Nós um dia estaremos com Cristo para todo sempre. Isso significa que nenhum poder pode prevalecer contra a igreja do Senhor, assim como Cristo viveu aqui nessa terra. E diante do poder da palavra de Jesus, os espíritos imundos saíam. Diante do poder da palavra de Deus, as doenças eram curadas, os doentes eram curados de suas doenças. Muitos milagres aconteciam, mas isso não era tudo. Cristo veio aqui para cumprir o plano de Deus e trazer a salvação. E essa salvação é para a glória de Deus. E uma vez, irmãos, que Cristo cumpriu todo o plano de salvação, agora, para que isso possa se completar, nós um dia estaremos ao lado dele para todo sempre. Este será o ápice da glorificação de Deus, a glória do Senhor. Ali nós faremos parte do plano eterno de Deus da salvação. A lição de hoje nos traz esse entendimento. Aqui já estou partindo para o final, para não ser cansativo. Nos traz esse entendimento, que nós precisamos ter a mente aberta pelo poder de Deus. E por isso Paulo está orando, para que Deus ilumine as nossas mentes, ilumine o nosso coração, que essa revelação ela venha plena em nossas vidas. Estamos vivendo tempos de calamidade, de problemas, crises, né? Crise na saúde, crise na economia, crise na política, mas os nossos olhos não devem estar fitos nisso, irmãos. Deus reservou algo muito maior para você. Deus tem algo muito excelente que os olhos não viu. E para que tudo isso aconteça, é necessário que nós passamos por diversas tribulações, por diversos problemas, muitas vezes nessa vida, mas que a mente nossa possa estar iluminada pela palavra de Deus, pelo poder do Espírito Santo, que possamos viver cada dia entendendo o plano de Deus que foi revelado na sua palavra, que está revelado na sua palavra. Irmãos, é a minha oração por você também, para que Deus possa abrir os olhos do seu entendimento e que essa revelação da salvação ela seja compreendida, e que a partir dessa compreensão nada tirará você da presença de Deus. E aqui só fazendo uma observação, eu tenho às vezes dúvidas para acreditar que alguém que um dia teve um entendimento desse possa deixar os caminhos do Senhor. Às vezes a gente ouve testemunho de alguém dizer assim: fulano era uma bênção, hoje está desviado.
Irmãos, quem compreendeu essa mensagem da salvação, essa tão grande salvação que na carta aos Hebreus vai dizer, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande? Ele não só diz grande, mas diz tão. Esse tão fala de algo que ele não consegue explicar, que é grande demais para o seu conhecimento, seu entendimento. Ele está falando que é algo imensurável. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? E é dessa salvação que o comentarista está falando, explicando aqui o assunto que Paulo está escrevendo aos Efésios. Que essa salvação também possa ser descortinada para você que está nos ouvindo, participando desta aula, que essa salvação possa ser motivo de glorificação a Deus pela sua vida, né? Que você possa, nas suas atitudes, glorificar a Deus por uma tão grande salvação. Que Deus possa abençoar a sua vida. E aí o comentarista termina dizendo assim: embevecido com as bênçãos espirituais, Paulo mantém a adoração contínua ao eterno Deus, atitude que deve ser seguida por todos os salvos. A compreensão das dádivas da salvação demonstra o excelso valor daquilo que Deus fez por nós. Seus atos poderosos viabilizam a transformação e a glorificação dos que creem. Aleluia! Que você possa ler a revista essa semana, se não leu ainda. Existem algumas perguntas aqui que eu gostaria que você respondesse aí na sua casa. Diz assim a primeira: quais são as bênçãos espirituais recebidas que o autor destaca na lição? Quais são? Segunda lição: qual o motivo da oração de Paulo pelos salvos? Como eu disse, né? Não foi uma oração egoísta. Qual é o motivo da oração de Paulo? E eu pergunto, qual tem sido o motivo da sua oração? Será que é só pedir em favor próprio? Será que é esta oração que Deus espera dos cristãos? O terceiro: cite os 3 exemplos irrefutáveis que Paulo apresenta acerca da força do poder de Deus. Quais são? Lembra que o autor fala das promessas, a oração de Paulo, e vai mostrar que quem prometeu tem poder. E aí ele dá 3 exemplos que são irrefutáveis, né? Sobre esse poder de Deus para executar as suas promessas. Quarto, segunda lição: como o Novo Testamento descreve a ressurreição de Cristo. E quinto, qual o duplo benefício que o triunfo de Cristo traz à igreja? Quais são? O duplo benefício, né? Só queria terminar falando sobre este ponto aqui e nós encerramos aqui este vídeo. Ele diz que o duplo benefício para a igreja o primeiro, que Deus fez Cristo cabeça da igreja. Esse é o primeiro benefício para a igreja como resultado do triunfo de Cristo. Deus fez Cristo o cabeça da igreja. O segundo é que Deus designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo. Nós falamos sobre isso só para terminar aqui. Agradeça a Deus por fazer parte da plenitude de Cristo. Você é corpo de Cristo. E como corpo, Deus cuida de você como cuidou de Cristo. Se Deus cuidou da cabeça desse corpo, Deus vai cuidar de todo o corpo. A Bíblia diz que quando um membro padece, todos os outros padecem com ele. Então, se você é membro do corpo de Cristo, está padecendo, eu quero te trazer uma revelação. Cristo é parte desse corpo e ele está sofrendo também com você. Tá bom? A Bíblia diz que se um membro padece, todo o corpo sofre. Então, se você é membro, está sofrendo, Cristo está sofrendo com você, porque ele também é parte desse mesmo corpo e ele é o cabeça. É onde monitora, onde sente primeiro, é onde dá as coordenadas. Cristo está te ajudando. Não pare, tá bom? Deus abençoe a sua vida e que essa compreensão seja iluminada também na sua mente. Deus te abençoe.